Fundamental, oitava acima, depois terça e a quinta. A quinta e a repetição da oitava. Quando a gente volta para a Grécia, a antiguidade greco-romana, ali vai existir muito claramente uma contenda entre a lira e o aulos, que talvez seja das formas mais antigas da gente perceber essa questão da simbologia dos instrumentos, o que cada um significava, né? Porque você tem a figura da lira como instrumento de Apolo, então é o instrumento da educação, é o instrumento da alta cultura, né? E você tem o aulos como instrumento de Baco, de Dionísio, né? Que é o instrumento orgiástico, o instrumento da diversão, enfim, né? Então existe essa dicotomia que vai acabar passando para instrumentos de corda e instrumentos de sopro, de uma determinada forma. E depois, quando a gente entra no medievo e também no Renascimento, continua a haver uma certa diferenciação das cordas e dos sopros, como os sopros sendo os instrumentos mais rústicos para festas, para procissões, enquanto que as cordas são os instrumentos mais serenos, mais delicados, que são usados para dentro dos palácios, né, para representações talvez de Cristo, enfim, de figuras altas, assim. Mas é claro, quando chega no Barroco também, os instrumentos de sopro podem ser vistos com uma função também religiosa, não é sempre. Essa questão orgiástica não fica assim, a todo tempo, a todo lugar, né? Ela se transforma, mas ela está presente, diferenciando os sopros das cordas, né? Você tem os espaços naturais, né? Não tem o que se fazer com relação a isso. O que o Hampel pensou? Se eu fechar a mão, qual o resultado? Característica física da trompa é, quando se fecha a mão, sobe meio tom de toda a afinação do instrumento, né? Agora, beleza, eu já dobrei a minha possibilidade de notas. E se eu pegar um harmônico, o próximo harmônico, e baixar ele, também usando a mão, qual vai ser o resultado?
dobrei. Então eu já tenho o triplo de possibilidades do que eu tinha anteriormente, né? Agora, eu consegui, por exemplo, um dó sustenido. O próximo harmônico é o mi. Eu consegui o mi bemol. Ainda me falta o ré. E se eu usar de uma artimanha da boca chamada falseto, que eu puxo, eu dobro o harmônico, né, e eu distendo ele até chegar em uma determinada afinação, sem o uso da mão, por exemplo. Já consegui mudar um pouco, já consegui alguma possibilidade a mais. Agora, e se eu juntar essas duas coisas? Se eu juntar, por exemplo, o falseto com o fechamento da mão. Então, foi uma combinação de um movimento da mão, dobra dos harmônicos, né? E trabalhar a flexibilidade, trabalhar a afinação, né? A exatidão no ouvido. Quem já viu, não viu, mas não sabe também como é que funciona o fagote. O som é produzido na palheta. O som é produzido na palheta. É uma palheta desse jeito aqui. É uma lâmina de bambu. Você tira aquela parte do esmalte da parte central, você dá uma dobrada nela e aí você vai moldar. Vai fazer isso aqui. E aqui com o mandril você põe, dá uma arredondada aqui, são 3 anéis, um aqui, 2, 3. Aí você vai cortar a ponta dela sempre vai ser mais branda, com menos madeira e vai diminuindo. Às vezes o pessoal faz meia lua, aí isso vai tendo umas variações, mas de modo geral, essa parte aqui é bem mais branda. Se você olhar contra a luz, você vai ver essa parte bem clarinha e aí vai escurecendo. E aí vai equilibrando, aqui você mexe ali, vai mexer um pouco no grave, vai mexer no agudo. E às vezes é para mexer no agudo e não acontece, você fica sem saber muito bem. Então é isso, e aí... Aí para entrar no palco só com essa palhetinha fica ruim e inventaram o resto do instrumento. E aí o fagote, na verdade, é um tubo longo dobrado. É como se fosse um U, um V. Então tem a palheta, o tudel, tem essa coluna que é mais estreita e aos poucos ela vai aumentando. Tem um pedaço que ela é cônica e outro pedaço é cilíndrica. Ela começa cônica, vai aumentando. Aqui você dá uma volta e aí esse último pedaço é cilíndrico. A digitação do fagote de modo geral, complicada. Dos instrumentos de sopro usa os 10 dedos, né? Geralmente se o polegar da mão direita está apoiando o instrumento, no fagote não, tem chave, tem orifício, né? E aí a digitação é tida como um pouco complicada, não é aquela coisa que você só vai tirando os dedos e a nota vai subindo, você tem que ir compensando. E conforme vai passando o século XVIII, você vai ver compositores como Rameau, por exemplo, utilizando o fagote para questões voltadas também para o triste, para o fúnebre, para aquilo que que tem talvez a ver com morte e tudo mais. Então nas óperas fica muito claro esse uso do fagote também na região grave, mas também na região aguda, como um instrumento que canta essas questões envolvidas, que envolvem o fúnebre, o lúgubre, total, a palavra é essa, o lúgubre, essa é a palavra. Hoje em dia a gente tem a ideia do fagote como um instrumento mais voltado para o humor, né? Mas ele foi citado como o palhaço, o clown da orquestra só no século XIX, né? Então é claro que Haydn e Mozart usam o fagote de uma maneira mais leve, em momentos cômicos também, mas eu acredito que durante o século XVIII ele tenha sido visto como um instrumento também versátil para várias coisas, mas mais voltado para essa questão. Ele era um instrumento sério, extremamente expressivo e sério. Harmonie Musique era também um símbolo de status, porque algum patrão, alguma pessoa nobre tinha o grupo de sopros que ia tocar e ia divertir ele. Por isso a gente aqui se diverte muito. A função é
fazer rir as pessoas, a gente fazer música em um muito alto nível, mas também passa bem. Não estar aqui sofrendo. São partes, às vezes, muito difíceis. Se a gente pegar... Esse aqui é um oboé barroco. Olha como o clarinete barroco, ele usa a linguagem visual do oboé. O oboé é um instrumento super flexível e tem a característica de um timbre que você tocando piano vai ser ouvido sem dúvida, mesmo se não está tocando forte, porque é um timbre muito característico. No instrumento moderno, isso se perde um pouco, porque é um timbre um pouco mais massivo, que ele vai misturar bem na orquestra, mas perde um pouco. E a eloquência da articulação, que também nos instrumentos antigos é muito mais notável. Você pode, que nem falar, pode falar diferentes articulações, diferentes ataques, que é uma palavra muito estranha, porque a gente nunca ataca a música. O começo da nota, a gente, no instrumento antigo, tem muita mais variedade possível de fazer um T, um R, um D, e que não todas sejam exatamente iguais. Mas isso também era uma busca deles. Eles estavam na busca de não tocar tudo uniformemente. Em geral, um compositor gosta muito de flauta doce justamente porque é um instrumento que não tem muito a mais, tipo chaves ou palheta, é um instrumento muito puro. E na vanguarda, até nos anos 60 aqui, a flauta doce era preferida pelos compositores porque era uma espécie de tabula rasa, não tinha muito peso histórico. Em geral, flautista doce não vem de um outro instrumento. Os meus alunos todos, e eu também, começamos a tocar flauta doce em criança. E a gente ainda toca flauta doce. Eu comecei com 6, agora tenho 52, então pode fazer o cálculo. Pouquíssima violinista barroca chega a uma carreira de mais de 40 anos de violino barroco. Você encontra, em geral, em flautista doce, uma mentalidade mais aberta, com muitas influências, muitos outros sei lá, correntes de música do que somente flauta doce e música contemporânea, música antiga.